eu digo que Deus não pode ser provado se Deus existe ou não? Simples, um princípio de um filósofo da ciência, Karl Popper. Karl Popper colocava o princípio da verificabilidade versus falseabilidade. O que é isso? Popper dizia que a ciência ela tem limitações naquilo que ela pode provar. A ciência é limitada, a ciência não pode provar tudo. A ciência só pode provar, você só pode falar que uma coisa é científica se ela pode ser falseável. Eu vou explicar, você vai entender. Suetônio declarou que Nero, ao morrer, fez uma frase em latim que ele diz: Qualis artifex pereo, que grande artista morre hoje, que grande artista o mundo perde. Suetônio disse isso. Mas com o método científico laboratorial, eu não tenho nunca como provar que Suetônio estava certo e que Nero de fato falou aquilo. Porque eu não tenho como repetir a cena, a história você não tem como provar em laboratório. A psicologia não tem como provar em laboratório. Não tem como pegar pessoas com a mesma patologia e levar no laboratório. Pelo contrário, o ser humano não é feito em série como carro. Um tem um trauma de pai e responde de um jeito, outro tem o mesmo trauma e responde de outro. Nem a psicologia você pode provar em laboratório. Há muitas áreas do conhecimento humano que fogem ao experimento científico. É isso que Karl Popper quer dizer. E o que é a falseabilidade? Aqui tem um avião. Se eu declarar assim: gasolina de carro não funciona para avião, combustível de carro não serve para avião, é fácil você verificar. Basta você pegar gasolina de automóvel, colocar no motor de um avião e ver se ele voa. Você vai falsear a declaração. Você tem como verificar se a declaração é verdadeira ou não. Portanto, a frase "um grande artista o mundo perde hoje", eu não tenho como provar pela ciência. Mas a frase "gasolina de carro não funciona para avião", eu tenho como provar pelo método científico. Isso que é a falseabilidade. Ficou claro? Outra coisa que você tem que aprender aqui. O que é postulado, axioma e o que é teorema? Quem estuda matemática aí sabe o quinto postulado de Euclides sobre as paralelas, etc. Segundo a geometria e a matemática, um teorema você pode provar. Aquele monte de equação que a gente fazia desde o ensino médio, teorema de Pitágoras, lembra? Aquele trauma no vestibular? Mas o postulado, o axioma, você não pode provar. São coisas que você enuncia porque fazem sentido, mas você jamais pode provar através de uma equação. Por exemplo, as paralelas. Tem uma polêmica danada aí entre os geômetras, se as paralelas um dia se encontram ou não se encontram. Vou falar a fase mais tradicional. Duas retas são paralelas, infinitas, e jamais se cruzam. Faz sentido. Você não tem como desmentir isso. Para desmentir isso, você teria que ter uma régua do tamanho do infinito para saber que as retas são mesmo infinitas. E você tem que ter a capacidade de olhar de infinito a infinito para saber que de fato elas não se cruzam. Então esse postulado de Euclides é uma coisa autoevidente, mas eu não posso provar. Por que eu não posso provar? Porque está acima da minha capacidade mental, está acima da minha capacidade de verificação. Ficou claro ou não para vocês? Está acima. Eu não posso provar. Eu não posso provar o infinito, nem trazer o infinito para o laboratório. Ora, agora é simples. Se Deus é infinito, Deus então está mais para postulado. Deus não é teorema. Se Deus fosse teorema, Deus poderia ser provado pela ciência. Se Deus pudesse ser provado pela ciência, ele estava dentro do meu limite mental. Se Deus estivesse dentro do meu limite mental, ele não seria grande o bastante para ser Deus. Então por isso que eu não posso provar, mas eu posso enunciar. Como eu falei, eu não posso provar a Deus, mas eu posso enunciar. Faz sentido dizer que Deus existe? Deixa eu começar com uma frase de Parmênides. É preciso pensar nisto. Aquilo que é, existe. Que coisa mais louca, aquilo que é, existe, pensa nisso. Leibniz, aquele que eu mostrei para vocês, ele perguntava: por que existe algo ao invés de nada? Por que existimos? Eu vou explicar onde é que eu quero chegar com isso. A gente sabe, os latinos antigos já diziam ex nihilo nihil fit. Do nada, nada se faz. Isso é óbvio. Se eu tenho zero mais zero é igual a zero. Zero elevado a zero, zero. Zero menos zero, zero. Qualquer matemática com dois zeros vai dar nada. Se eu tenho um monte de nada, com mais um monte de nada, eu vou continuar tendo um monte de nada. Do nada, nada se produz. Mas aí que tem a questão, porque os físicos que defendem o Big Bang, eu não tenho competência em física para predicar sobre o Big Bang, mas eu posso dizer que, pelo que se entende, os físicos dizem que um dia não havia nada. Mas um dia não havia nada. Mas o universo explodiu
e gerou tudo que existe hoje. Esse é o chamado Big Bang. A pergunta que eu faço é o seguinte: se aqui não havia nada, por que hoje há algo? Se nada mais nada é igual a nada. Entenderam a pergunta? Se não existia Deus, se não existia nada, por que hoje há algo? Esse que é o nó. E eu vou colocar para vocês aqui um depoimento, já que eu não sou físico, de um físico, um astrônomo, Alan Sandage, astrônomo profissional. Ele calculou a velocidade com que se expande o universo e a idade do mesmo pela observação das estrelas distantes. Ele é o ganhador do prêmio Crafoord de astronomia, equivalente ao prêmio Nobel. Olha o que ele diz: eu era quase um ateu praticante na juventude. A ciência foi que me levou à conclusão de que o mundo é muito mais complexo do que podemos explicar. O mistério da existência só o posso explicar mediante o sobrenatural. Eu não estou falando de alguém leigo, não. Estou falando de um físico renomado. Acho que é bastante improvável que tal ordem tenha vindo do caos. Tem que haver algum princípio organizador. Deus, para mim, é um mistério, mas ainda é a melhor explicação que tenho para o milagre da existência, porque existe algo ao invés de nada. Agora, os céticos dão uma versão deles. Michael Shermer, historiador e escritor da revista Skeptic, Ceticismo, o cético, né? Ele falou: em ambas a tradição judaico-cristã e visão do mundo científica, o tempo começou quando o universo veio à existência, seja mediante a criação divina, seja mediante o Big Bang. Deus, portanto, teria de existir fora do espaço e do tempo. A resposta do crente é uma hipótese que não pode ser testada. Que Deus existia, você não tem como testar. Eu falei isso, mas espera aí. A resposta do ateu também não pode ser testada. Recentemente aí, você sabe, Stephen Hawking dizia: o universo pode criar-se a partir do nada e Deus não é mais necessário. Mas isso também não pode ser testado. Então, no mínimo, a gente empata. Sabe o que é o ateísmo no final das contas? O ateísmo é isso aqui: a crença de que não havia nada, absolutamente nada, e nada aconteceu a nada, até que nada de um modo mágico explodiu por nenhuma razão, criando tudo o que existe em todo lugar. Então, depois de um boom, tudo de modo mágico se auto-organizou, novamente por nenhuma razão, se auto-replicou, formando seres complexos que evoluíram e se transformaram em dinossauros. Gente, é isso aqui que é matéria de vestibular para muita gente. É cômico. Olha John Lennox, que é professor de matemática da Universidade de Oxford. John Lennox dizia: o argumento de Hawking torna-se, no meu entender, algo ainda mais ilógico quando ele afirma que a existência da gravidade tornaria a criação do universo uma inevitabilidade. Mas como é que a gravidade existe em primeiro lugar? Quem a colocou lá? E qual foi a força criativa por detrás do seu nascimento? De forma similar, quando Hawking argumenta em favor da sua teoria da criação espontânea, dizendo que se bastaria acender um rastilho para que o universo começasse a funcionar, a pergunta a se fazer é: de onde veio esse rastilho? E quem o acendeu, se não Deus? Porque ele diz para você: não existia Deus. Quando eu falo eu não sei explicar, o mais coerente seria pelo menos o agnosticismo. Ela fala: não tinha Deus, mas não sei explicar, mas de alguma maneira aconteceu. Não tem sentido isso. Vocês compreendem? Bom, agora pra você não falar: não, mas você está fazendo uma leitura muito crente do Hawking e você nem físico é. Realmente, eu vou me limitar à minha insignificância. Então vou usar um outro físico para criticar Stephen Hawking. E pra você não falar que eu estou usando um físico cristão, eu vou usar um ateu. Tá bom? Marcelo Gleisler. Ateu. Nossa, mas que dá aula na Inglaterra. Respeitadíssimo. É ateu. Ateu e físico. Olha o que ele disse. As teorias que Hawking usa para basear o seu argumento, teorias M, vindas das supercordas, têm tanta evidência empírica quanto Deus. É lamentável que físicos como Hawking estejam divulgando teorias especulativas como quase concluídas. A euforia da mídia é compreensível. O homem quer ser Deus. O desafio das teorias a que Hawking se refere é justamente estabelecer qualquer traço de evidência observacional até agora inexistente. Não sabemos nem mesmo se essas teorias fazem sentido. Certas noções, como a existência de um multi-universo, não parecem ser testáveis. Ele é ateu. Viu? Hawkins e seu coautor, Leonard Mlidinov, que era um russo, de origem russa,
Eles usam a física quântica para explicar que Deus não é necessário, mas ao contrastarem o criacionismo da Terra jovem com a teoria do Big Bang, eles alegam que apesar da teoria do Big Bang ser mais útil, não se pode dizer que um dos dois modelos é mais real que o outro. E o próprio Hawking diz, nessa visão, o universo apareceu espontaneamente do nada. Com espontaneamente parece dizer sem alguma causa. Agora, olha o que o próprio Hawkins havia dito num antigo livro dele, Uma Breve História do Tempo. Muitas pessoas não gostam da ideia que o tempo tenha tido um começo, provavelmente porque ela demanda a intervenção divina. E ele mesmo agora tentou mudar isso aí. Robert Jastrow é outro astrônomo famoso. Ele dizia que quando os cientistas falam sobre Deus e os astrônomos chegam a uma montanha, apenas descobrem que os teólogos já estão sentados lá em cima há muito tempo. Agora, duas opções para um ser eterno é necessário. Ou eu tenho um universo eterno que nunca teve começo. Isso não faz sentido, porque o cosmos é tudo quanto alguma vez haverá, dizia Carl Sagan. Ou eu tenho um criador eterno, no princípio criou Deus. Um Deus que não teve começo. Ok? Eu prefiro acreditar num criador eterno, porque o cosmos eu já sei que teve um começo.